Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tu disse primeiro, então. Tá gravando? Assim, acho que tu vai editar o outro, né? Tu vai editar tudo, né? Começa, vai. Gente, eu tô nervosa. Vai se conhecendo no brado, né? Vocês vão pra onde? Vamos baixar o som ali. Tá certo. Tá bom. Aumentaram mais, né? Aumentaram. E Entendeu? tu tá lá, não? Tu afirmou que eu tava lá, que era eu. Não, amor, foi tu que olhou a foto. Falou... Não, tu disse assim, olha, tem uma foto lá, eu acho que tu tá lá. É. Errou! Só pode ser você, meu Deus. Amém. Amém. Até que enfim! Ah, como a gente se conheceu, foi assim, muito interessante, muito espontâneo também, né? Porque a gente estava numa conferência, né? Uma conferência da igreja, e assim, eu não sei o que estava rolando exatamente lá dentro do salão, mas eu estava do lado de fora. Acho que não ficou legal não, porque a galera vai dizer, pô, o cara não tava no salão. Tu vai dizer, era na hora do intervalo. Era no intervalo, era. né? Eu disse, meu Deus do céu. Tem que dizer isso pra ter o pessoal rir. Meu Deus do céu, que morena é essa, meu irmão? Tem que dizer, meu amigo. Ah, fica cubado aí. Ah, a gente se conheceu numa conferência, né? A gente estava participando junto de uma conferência chamada Brado dos Leões. E era o momento do intervalo. Eu estava sentado num banquinho, né? Próximo na lanchonete. E aí eu tava lá, assim, né? Paradão. E aí quando eu olhei, olha aquela morena vindo, né? Fiquei, que é isso, meu Deus? Ela foi passando, né? Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Eu falei alto, né, assim, eu falei para ela ouvir, né? Ela fala que não ouviu nada, né? Não. Mas assim, foi o primeiro contato que eu tive com ela, foi esse, né? Eu fiquei observando, né? E eu acho que ela já tinha me olhado antes em outro lugar, né? Ministrando em algum lugar na igreja, mas esse foi o primeiro contato que eu tive com ela, né? E nesse dia, né, eu estava hospedando um amigo meu lá em casa, ele tinha vindo de outro estado e ele iria ministrar na igreja dela, só que eu não sabia, né? E a gente ficou naquela coisa lá de quem viria buscá-lo para ir para ministração e tal, eu não queria ir. Só que eu estava em casa e eu lembrei, mas eu acho que eu olhei aquela menina, eu acho que eu olhei ela com alguém lá do Tambaú. Eu falei para ele, ó, diz para ninguém vir te buscar aí que eu vou te deixar lá na igreja para ministrar. E aí quando eu cheguei lá, que eu olhei ela, eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô no lugar certo. E assim, enquanto ele estava ministrando, né, eu estava assim muito focado em ficar percebendo ela dentro da igreja, né? Era isso realmente que eu estava fazendo. Então assim, isso foi, eu acho que um domingo à noite, né? E esse foi meu primeiro contato com ela, foi esse, né? E aí quando a gente, eu olhei, mas não falei com ela e à noite nós saímos para jantar, né? Só que antes disso eu tinha que saber o nome dela, né? E aí eu fui lá para trás, assim, fiquei ali meio que orando, intercedendo e chegou uma irmã da igreja e começou a conversar comigo. E aí eu comecei a perguntar quem eram as pessoas da igreja, tal, fazia muito tempo que eu não ia ali, não conhecia mais um monte de gente. E aí ela foi falando, aquela é fulano, aquele é fulano e tal, até chegar nela, né? Quando chegou nela, a irmã falou assim, olha, aquela ali eu chamo de Lindona. Eu falei, meu Deus do céu, o nome da mulher é Lindona. Aí assim, eu fiquei assim, muito feliz assim de ter visto ela naquele dia, né? E nós saímos para jantar naquele dia junto com os pastores, ela não estava. E eu pude compartilhar com um amigo em comum que estava lá, né, que eu tinha visto uma pessoa da igreja, que eu tinha achado ela muito bonita, né, como eu acho, e que ele achava e
né, ele podia falar alguma coisa para ela que eu tinha gostado dela, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Isso. Até então eu não tinha programado participar do Brado, né? Meu pai foi por trás e fez uma inscrição sem eu saber, conversando com o pastor. E eu fui participar do Brado, na época. Esse dia que ele fala, eu cheguei a ver ele, só que eu não ouvi isso que ele acabou de falar, né? Eu fui passando, eu levantei a cabeça, eu olhei assim, mas para mim foi algo assim mesmo normal, né? Eu vi aquela pessoa ali sentada, porque eu já o conhecia, né? Então, para mim foi algo normal. Eu estava ajudando a atravessar uma irmã da igreja que ela é deficiente visual. E no dia que eu soube do interesse dele, foi através desse amigo mesmo em comum, que ele falou, foi no primeiro pagóspel lá na Renovo, né? Ele meio que me sondando, perguntando se eu estava interessada em alguém, se eu estava orando com alguém. Aí começou a fazer umas perguntas, se eu tinha interesse, se questão de tamanho atrapalhasse e tal. Aí eu fiquei pensando. Rapaz, não, mas só que antes dele me falar essas coisas, ele me disse que ele tinha um amigo que estava interessado, só que até então era segredo. Eu não precisava, não era para eu saber. Aí ele me falando essas informações e tal. E quando ele falou que a pessoa me olhou no Brado, meu sentido foi certinho nele. Quando ele falou de tamanho, aí eu cheguei pra ele e passei a mão porque o amigo dele também é careca, gente. Nosso amigo. O nosso amigo também é careca. Então, ele é desse jeito. Então a gente começou a cair na gargalhada, né? Então aí a gente começou a sair entre amigos mesmo, né? Jantar. A gente teve nosso primeiro jantar, que foi para nos conhecermos oficialmente, né? Mas só que até então era coisas de amizades, né? E depois a gente teve outras saídas entre amigos, até um dia que, após eu saber de toda a história, todo o sentimento dele, ele criou coragem para me convidar para sair. E no dia que ele foi me buscar em casa, qual é a primeira pessoa que ele encontra? Eu encontrei o pai dela na porta, né? A gente marcou de jantar e tal, comer alguma coisa. E aí eu vou chegando para buscá-la em casa, quando eu chego, o pai dela tá na porta. Aí ele olhou para mim e falou: vocês estão aí saindo junto, né? O pastor tá sabendo disso? O pastor tá sabendo disso? Eu digo, calma, irmão, a gente só tá indo comer uma pizza, né? E lá, chegando lá, a gente eu comecei a estar, porque eu já o conhecia dele ministrar na igreja, né? Então, assim, ele não conhecia a Cristina, né? E lá eu comecei a contar coisas da minha infância, que eu fazia parte, na época da minha infância, que eu fazia parte da presbiteriana, que eu fazia parte de coral, de coreografia. Aí ele se lembrou que ele fazia trabalhos comunitários na época, lá na presbiteriana. E ele relatou de uma foto. Aí relatou assim, fez um suspense assim: eu acho que tu deve estar nessa foto. Porque os meninos lá da igreja, como ela está dizendo, eles faziam trabalhos comunitários lá, e teve um dia que eu sei que eles foram e eu não fui, mas eles trouxeram 2 fotos de lá para mim, né? Das crianças e tal, e tava aplicando flúor, fazendo trabalho social. Eu falei: olha, eu acho que tu tá numa dessas fotos lá, eu tenho certeza que tu tá. Quando ele me manda esta foto, quem é a pessoa? Eu, de boca aberta. Eu já tinha essa foto há quase 20 anos, na verdade, acho que 20 anos em casa, né? E eu sempre achava engraçado aquela menina, né, com a boca aberta lá, e tal, digo... E quando eu mandei, a menina era ela, né? Isso, assim, foi fantástico, né? Foi, assim, algo incrível pra nós, né? Meu Deus! É engraçado, Emanuel, que a gente...
durante a conversa, né, tudo que ela estava me dizendo ali me dava a entender de que era não, né? E eu falei, cara, essa menina me trouxe aqui, eu tô pagando essa pizza pra ela, né? Ela tá comendo tudo aqui, ela comendo as minhas custas e vai me dizer não, né? Fazer muita pergunta, isso, aquilo outro e assim, eu pensei que era um não, né? Só que isso estava acontecendo dentro dela, né? Enquanto eu estava falando, tinha algo ali crescendo, que nem eu saberia explicar, né, o que estava acontecendo naquele momento. Então, ali na pizzaria não tinha dito nenhuma resposta. Eu já vim dizer no carro, né? A gente saiu do carro, a gente saiu da pizzaria, eu falei, olha, isso aqui eu já estava me preparando para o dia de amanhã, né? Eu falei, essa menina aqui me fez muita pergunta, isso aqui eu acho que ela não quer, né? E aí eu resolvi parar o carro no meio do caminho, né? Eu falei, comecei a falar tudo de novo, ela falou, não, para, pode parar. Eu falei, tá bom, vou parar. Eu falei, ela virou e falou assim, e se a resposta for sim, o que tu vai fazer? Aí eu falei, eu vou te dar um beijo aqui no meio de todo... Sério, ele falou isso. Aí eu, não, tu tá brincando. Eu falei isso pra ele, tu tá brincando. Eu falei, não, eu tô brincando contigo, mas eu queria saber realmente o que... Eu vou sair daqui pensando o quê, né, de tudo isso. Só que já havia um sentimento no coração dela, né? E aí foi quando ela respondeu, né? Eu aceitei, né? Foi uma surpresa pra ele. Foi uma surpresa pra mim, né? Uma surpresa pra ele. Não rolou o beijo, gente. Não rolou o beijo. Não, a gente não beijou. O nosso primeiro beijo foi na porta de casa, né? Foi. Mas tudo na paz, gente. Calma, gente, tudo tranquilo. Assim, um fato muito engraçado que aconteceu recente, né? A gente voltando do curso de noivos. É que do nada ele falou assim, amor, eu não posso adoecer. Aí eu olhei pra ele, adoecer? Mas o quê? Aí ele, não, depois da lua de mel, cara, eu não posso adoecer. Porque senão os caras vão zoar demais comigo. Pronto, isso ali pra mim, eu ri demais. E sempre quando eu lembro, eu fico rindo. Foi espontâneo, né? Eu tenho que parar aqui pra lembrar que tem muita coisa engraçada, né? Assim, fatos engraçados de Cris. Cris é muito sorridente, né? Muito engraçada, assim. Ela tem muita coisa assim que é engraçado, mas eu não tô lembrando nenhuma agora. Que é isso? Deixa eu começar. Uma coisa que eu não gosto muito, que me tira de sério, né? É que ele não me comunica as coisas, né? E ainda é bagunceiro. Tira as coisas do lugar e não coloca onde achou. Não, pense, no namoro tá desse jeito, eu espero que no casamento ele melhore, né? Uma coisa que eu não gosto nela, eu gosto muito, né, de muitas coisas em Cris, né? E talvez a coisa que eu não gosto às vezes que ela é um pouco zangada, né? Ela é um pouco se zanga muito rápido, né? Mas ela tem aquele tempo ali de zanga, de chateação e eu tô aprendendo a lidar com isso, né? Deixar o tempo passar e ela volta e quando ela volta, geralmente ela volta risonha, alegre. Isso acaba, né, colocando ali, suplantando aquele momento que ela tem de zanga. Uma coisa que eu mais gosto nele não, na verdade o Alisson ele é rico em virtudes, né? E uma coisa boa é que
Tu vai chorar? Não, não vou chorar não. Uma coisa boa, assim, é que ele é bem sensato, né, naquilo que ele vai me dizer, que ele vai me orientar. Eu esqueci do meu caminho. Uma coisa que eu gosto em Cris, assim, eu acho que eu gosto muito da felicidade que ela tem. Ela é uma pessoa feliz. Ela como eu estava falando antes daquilo que eu não gosto, que é às vezes ela manifesta Meu muita Deus. zanga, né? As reações dela, assim, mas ela volta com muita felicidade, com muito riso, com muita alegria, com espontaneidade, né? Ela é uma pessoa muito, muito expansiva também, muito alegre. E isso é algo que eu gosto muito nela, é esse sorriso fácil que ela tem. Eu tenho muita expectativa, assim, de viver uma vida muito vibrante com Cris, né? Porque quando eu olho para ela, eu vejo essas virtudes extraordinárias que ela tem, né? Ela é uma pessoa, eu costumo dizer assim, que ela é como um vulcão, né? Um vulcão adormecido, né? E ali está ali há muito tempo, guardado. Mas chega um momento que vem tudo à tona, né? Vem tudo para fora e, né? Essa larva quente, né? Que é a vida dela, de criatividade, de valor, de coisas que ela tem para viver, né? Então eu tenho assim essa expectativa do nosso casamento, né? Que ele seja um casamento mesmo vibrante, voltado para os propósitos de Deus. Bem, o que eu espero no nosso casamento assim, porque Deus tem sido o nosso principal alvo, né? E Deus estando assim no nosso relacionamento, temos tido a paz, né? Desde o início. E essa paz, eu creio que permanecerá em nossa união, né? E assim, como ele falou, né? Nós somos ricos em felicidades. E o casamento é isso, é você ser a felicidade do outro, você fazer a felicidade do outro, né? Acho que é isso. Falei bem. E para mim esse é um momento ímpar na minha vida, porque desde o momento em que o Alisson veio me procurar, porque ele estava sentindo algo diferente nele, e tudo aconteceu porque está fazendo exatamente 1 ano que ele conheceu a Cris, no evento da igreja, do aniversário da igreja, no evento chamado Brado dos Leões. Ele estava num dado momento ali, no saguão do evento, quando ele de repente passou a Cris na frente dele. E ele vislumbrou aquele olhar na pessoa da Cris e ele ficou maravilhado. E ele deixou passar, ele pensava até que ela era uma visitante de outro estado, porque ele nunca tinha visto em nenhum dos aniversários da igreja, a pessoa da Cris lá na igreja. E então, um certo dia ele foi ministrar na igreja que ela frequenta, que ela é ovelha de lá. E então ele, coincidentemente, ministrando lá, ele deparou novamente com a pessoa da Cris. E ele ficou ali maravilhado. E aí ele ficou pensativo. No outro dia ele me procurou e queria saber quem era e se eu a conhecia. Eu digo, sim, exatamente, conheço. É uma pessoa, é filha de um homem de Deus aqui, da igreja, ovelha da igreja. E ela é uma pessoa maravilhosa que também passou a frequentar aqui a igreja, né? E então ele perguntou se havia alguma possibilidade de nós aproximássemos. Ele procurou a minha esposa, e se havia alguma possibilidade de nós nos aproximássemos ele dela. Então eu digo, vamos ver o caso. E aí eu pensei e procurei a Cris, relatei o caso, que tinha um homem de Deus interessado na vida nela, que queria conhecer, e daí diante nós marcamos um jantar. E nós fomos, nós 4, fomos para esse jantar na praia, num restaurante na praia, e foi uma coisa interessante, um dia especial para mim,
marcante, porque ali eu vi a presença dos dois, mesmo que certa timidez, porque ele estava se conhecendo naquele primeiro momento, mas eu vi que ali a coisa ia romper. E me alegro muito porque a coisa rompeu tanto, em que hoje nós estamos alegres porque vamos fazer parte desse encontro que foi proporcionado por Deus, dessa história que já foi programada por Deus, no tempo de Deus. E acontece que eu conheço o Alisson há 18 anos, há 15 anos eu conheço o Alisson como um homem que vinha se guardando para a bênção que Deus tinha para ele. E ele encontrou realmente a bênção que foi a Cris na vida dele, né? Eu creio, assim como ele também, que é uma bênção de Deus na vida dele. E é isso aí, nós nos alegramos, tivemos momentos juntos, passeando, também em retiro da igreja, em que ela estava lá brincando com muitas crianças, e eu percebendo ali, só analisando, observando o Alisson, observando a Cris. Então eu vi a alegria dele, porque ela é uma pessoa alegre, e ele também é uma pessoa muito alegre. Então isso aí veio a encaixar esse relacionamento. Porque isso faz parte da vida dele, essa alegria, entendeu? E da nossa vida também. Então, eu me alegro com isso e eu vejo assim que, como a palavra de Deus diz também, que lá em Provérbios, que a herança, a riqueza vem dos pais, mas a mulher ideal vem do Senhor. E eu creio que ele encontrou a mulher ideal para a vida dele. Eu me sinto maravilhado juntamente com minha esposa e estamos participando dessa aliança. Que Deus continue abençoando a vida dele. Bom, gente, a Cris e o Alisson são pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida, na vida da minha família. Eu tentar falar sem chorar, porque eu sou muito chorona. Então, tiveram vários momentos importantes na minha vida, assim, com eles, ou com ela também, né? E um fato que eu queria destacar aqui foi quando eu soube da notícia soube que o Alisson estava interessado nela, né? Eu não conhecia o Alisson, não sabia quem ele era. Mas aí outras pessoas da igreja que souberam também do interesse dele por ela, chegavam e falavam para ela, né? Eu procurei também saber quem era ele, né? Estava interessado na minha amiga, eu tinha que saber quem era, né? E as pessoas falavam muito bem dele. Mas o que eu sempre dizia para ela a respeito disso era que ela orasse para saber o que Deus queria para ela, porque ela não queria o Alisson de jeito nenhum. Ela só queria a amizade dele. Tanto que no dia que eles foram conversar, né, para ele falar os sentimentos dele por ela, as intenções dele com ela, a intenção dela era dizer que só queria a amizade dele. É o que eu sempre digo para ele e para ela também, que foi o Espírito Santo mesmo que tocou no coração dela, porque já era propósito de Deus, eles dois, né? E eles são pessoas maravilhosas, assim como eu já disse, né? Que Deus colocou na minha vida. Primeiro veio a Cris e de brinde veio o Alisson, né? E é isso. Bom, gente, o fato engraçado é que logo no início do interesse do Alisson, que a gente ficou sabendo dessa história toda e tal, eu e Cristina, a gente sempre sentava do lado uma da outra na igreja, né? Na hora dos cultos. E às vezes a gente ficava conversando. A gente ficava conversando no caderninho, no nosso caderninho de anotações, a gente anotava, né? Uma fazia uma pergunta para a outra e tinham várias coisas a respeito de Alisson nesse caderninho, basicamente o assunto das conversas era o Alisson, né? E uma vez ela esqueceu o caderno dentro do carro dele, né? Nesse processo onde eles estavam se conhecendo ainda, a gente às vezes saía para lanchar, ele ia deixar ela em casa. Né? E ela me liga, amiga, eu deixei o caderno lá no carro dele. E a gente começou a orar para ele não achar esse caderno e de fato ele não achou. E acontece dela esquecer o caderno outra vez. E ela me liga de novo, amiga, eu deixei o caderno lá e tal. Ele vai ler e ele acabou lendo as conversas, gente. Isso foi hilário. Ele vendo o nome dele lá. Até hoje ele questiona uma pergunta, né, pra gente que tem lá sobre alguma coisa. Não, interessante é que as letras delas duas, né, de Carminha e de Cristina, são super parecidas. Então esse caderno ficou no meu carro, eu comecei a ler o caderno inteiro, né? Eu encontro essa conversa delas duas na hora do culto e eu não sei de quem é uma letra, quem é que está perguntando, quem é que está respondendo as coisas lá, né?
Mas no meio do negócio tem uma lá dizendo, ah, mandei um convite para ele no Facebook, ele é difícil, não sei o que. Eu digo, rapaz, será que isso aqui? Não, de quem é isso aqui? Aí mais embaixo tá outra dizendo, né? Não, porque o que tu tá sabendo, amiga? O que tu tá sabendo? Não, o que eu tô sabendo... Ah, amiga, ele tá com os 4 pneus arriados. Aí eu digo, rapaz, mas quem é que tá dizendo isso aqui? É Carminho ou é Cristina? Aí a outra, me conta. E também no princípio, a Cris teve um pouco de resistência, porque pelo fato dele ser baixinho, pequenininho, então eu digo, rapaz, isso é preconceito, para com isso. Deus está te dando uma bênção, entendeu? Então abre os teus olhos, porque tem no meio de 1000 mulheres aí você foi contemplada. Entendeu? Agora, um momento marcante mesmo, que a gente sorria muito, é quando ele chegava lá em casa, nas primeiras semanas que ele começou a andar com ela, ele chegou e disse assim, eu encontrei o papacapim dos meus sonhos. Olha o papacapim dos meus sonhos. O papacapim dos meus sonhos. E aí ele se deslanchava de sorrir, de brincar. É isso aí. Nós estamos alegres com isso. Eu desejo que eles sejam muito felizes, porque a gente sabe aqui que é propósito de Deus isso na vida deles, entendeu? Que o inimigo tentou afastar, tentou desviar eles do propósito, mas eles estão alcançando. Então eu desejo que eles sejam imensamente felizes e que eles tenham uns 10 filhos. E é isso. Eu vou ajudar a cuidar só de um. Entendeu? E nós aqui, como família de Deus, como irmãos em Cristo, nós também o abençoamos e declaramos que toda sorte de bênção nós reafirmamos sobre a vida dele. Tudo aquilo que ele tiver necessitando, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades dele. Que o Senhor possa estar abençoando o seu ministério e multiplicando os seus talentos, assim como a da sua esposa também. É isso aí. O que eu desejo para eles é que eles sejam muito felizes, que os sonhos mais lindos de Deus sejam realizados, concretizados na vida deles, né? Que as bênçãos físicas e espirituais venham sobre eles, né? Que toda sorte de bênção. Ai, meu Deus, eu fiquei nervosa agora. Felicidade, né? Muita paz, muito amor, que eles desfrutem desse amor, assim, continuamente, dia após dia. É isso que eu desejo para eles, né? E diante dessa situação, eu só tenho que declarar o meu amor por eles, né? E que a gente vai estar sempre junto deles. Ai, fiquei nervosa. Corta isso aí. Por favor. Falar algo para a Cris assim, nesse momento é muito especial para mim, né? A nossa trajetória é uma trajetória muito bonita, né? E eu tenho certeza, Cris, que foi Deus que nos uniu, foi Deus que nos aproximou. Eu acredito muito nesse destino, né, que foi escrito pelo Senhor a respeito da nossa vida. E a gente está, nesse momento, né, do nosso casamento, concretizando algo que nasceu antes no coração de Deus, né? E essa paz que a gente tem no nosso coração é realmente uma paz que vem do céu sobre a nossa vida. E eu te amo muito, eu tenho te falado isso sempre, né, sem medo, desde quando a gente se encontrou, que eu digo isso, e eu vejo todo dia esse amor por ti crescer mais um pouco, né? Eu te admiro todo dia, eu te admiro um pouco mais, eu consigo reconhecer e ver essa pessoa virtuosa que tu é, cheia de vida, cheia de amor. E eu quero te dizer que na força do Senhor, no amor do Senhor, eu quero te amar, né, todos os dias da minha vida, cada segundo, cada momento, né, compartilhar uma vida contigo, compartilhar nossos chamados juntos, né, ter filhos contigo e desenvolver realmente aquilo que a gente foi chamado para viver junto, né? E eu, debaixo dessa bênção de Deus sobre a nossa vida, meu desejo é usufruir assim maravilhosamente de todo o tempo que eu tiver ao teu lado, né? Porque tu sabe o quanto que eu gosto de ficar perto de ti, tu sabe o quanto que eu fico feliz, né?
de estar perto de ti. Tudo que a gente faz junto é legal, né? A gente sai junto de carro, é legal, a gente come junto, é legal, a gente vai pro cinema, é bom, a gente às vezes fica sem fazer nada, é bom também. E eu curto muito ficar perto de ti, e é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida, ficar perto de ti, né? Isso é o grande prazer que eu tenho, é ficar perto de ti. Eu te amo. Bem, meu amor, tu é um dos maiores e melhores presentes que Deus podia me dar. E... Ai, meu Deus! Tá, eu sei que Deus reservou esse momento pra gente. Deus me guardou para você e o guardou para mim. E o amor que hoje eu sinto por ti é grandioso. É uma pérola preciosa que eu sei que tu saberá cuidar. E eu saberei cuidar muito bem de ti. E que possamos ser muito felizes juntos. E que a família venha crescer. Acho que é só. E eu te amo, meu amor, eu te amo.